Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal WP Samurai. E nesse nosso vídeo nós vamos falar sobre um formato de imagem que é capaz de te ajudar a melhorar o tempo de carregamento do seu site e também consumir menos recurso, menos storage, né, menos armazenamento do seu servidor. Esse formato ele consegue ir além da compressão dos formatos tradicionais. Então ele é muito superior ao JPEG e muito superior também ao PNG. O WebP ele tem alguns benefícios, alguns ganhos além da compressão de imagem, né? Provavelmente esse é o principal benefício, mas nós temos alguns outros. O PNG, por exemplo, é um formato que ele é conhecido pelo seu tamanho e também pela capacidade de transformar imagens, o fundo dessas imagens em fundo transparente. Então ele é muito mais fácil de você adaptar a qualquer outro tipo de fundo, né, de insights. O WebP ele consegue absorver essa característica, então você consegue também trabalhar com transparência. E ao contrário do formato PNG, o WebP também consegue te dar suporte a animações, como o antigo GIF, né? Não sei se você se lembra, mas o GIF ele é um formato que foi bastante utilizado por conseguir fazer animações para a web. Então o WebP ele trouxe esse suporte à animação que era apenas do formato GIF. Então ele traz esse recurso também. E aqui eu estou olhando o site do WebP. Esse formato ele foi criado pelo próprio Google. E aqui eu estou olhando a documentação desse formato. Então todas as referências que eu deixar aqui dentro desse vídeo eu vou deixar no artigo do nosso site, então ele está na descrição. Então caso você queira qualquer uma das ferramentas ou o site que a gente vai exibir aqui, só você acessar o nosso link e acessar o nosso site, lá você vai ter todas as referências. Antes de continuar o nosso conteúdo, se você se interessa por esse tipo de assunto, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe um seu gostei dentro desse vídeo, porque é importante, faz com que o nosso canal continue crescendo e o mais importante também me motiva bastante a continuar produzindo vídeos gratuitos para você. Então, para mim, você também me ajuda e eu continuo te ajudando, trazendo conteúdos relevantes para te ajudar nos seus negócios, nos seus projetos. Então, eu conto com a sua participação e a sua inscrição aqui dentro do nosso canal. Muito bem, o que nós temos aqui? Tá? Esse aqui é a nossa primeira referência, que é o do WebP, que eu utilizei aqui para a gente poder contextualizar o porquê desse formato de imagem. Agora, uma das dúvidas dos nossos alunos é em relação, que é até frequente, em relação ao WebP e os navegadores, né? Então o formato WebP ele é um formato relativamente novo, então muitas pessoas ainda desconhecem como trabalhar com ele e têm receios de que os navegadores conseguem suportar esse formato. Então eu trouxe para você aqui esse site, e esse site ele consegue mostrar quais são os navegadores que dão suporte a esse formato de imagem. Então aqui a gente vê em verde todas as versões de navegadores que dão formato ao WebP. Então aqui, por exemplo, o Internet Explorer, por exemplo, que era o antigo navegador da Microsoft. Nenhuma dessas versões elas funcionam. Então a última versão desse site aqui, ele mostra que o último release do Internet Explorer 11 foi no dia 16 de outubro de 2013. Então, como se trata de uma versão muito antiga, essa tecnologia ainda não é suportada, né, dentro dessa versão. Agora, nos navegadores mais modernos, por exemplo, o Edge da própria Microsoft, aqui as versões superiores do produto conseguem tem esse suporte ao WebP. Então, você tem aqui. Então, o que você tem aqui? Você tem 95%, vamos arredondar aqui para 96% de navegadores e versões, desses navegadores que dão suporte a esse formato de imagem. Tá? Então, é um formato que pode ser utilizado, inclusive, dentro do seu site. Eu vou te mostrar mais especificamente utilizando o WordPress, que é a temática desse canal,
mas até esse ponto você sabe que qualquer outro CMS que você utilize, ou até mesmo no desenvolvimento web, você pode utilizar o formato WebP. E agora a gente vai olhar um pouco mais esse formato e ver a compressão dele na prática, tá? Então vamos lá. Eu vou aqui nesse site aqui, o Scoosh, eu não sei muito bem a pronúncia, mas esse aqui é um site, se eu não me engano, é do próprio Google, posso estar enganado. Se eu encontrar referência eu vou deixar aqui na descrição. Mas esse site aqui ele consegue fazer a comparação de formatos de imagens, tá? E a gente vai utilizar esse site justamente para comparar a compressão do WebP em relação às imagens originais. Então eu tenho aqui, eu vou clicar aqui em Drop or Paste, vou selecionar uma das imagens que eu tenho aqui reservadas, eu vou adicionar essa imagem. E aqui no nosso canto esquerdo eu tenho a imagem original, que eu tenho 1 mega aqui de espaço que ela ocupa. Então quando você adiciona essa imagem no teu site, o seu visitante obrigatoriamente ele vai ter que acessar e baixar esse conteúdo. Então 1 mega na internet é muito grande ainda, tá? Porque a gente tem que considerar sempre as pessoas que têm conexão, que não são conexão dedicada, tá? Então 4G, 3G, a gente precisa considerar esse público também. Então aqui, ó, o que a gente tem? No nosso lado esquerdo, a imagem original de 1 mega, e do nosso lado direito a gente vai começar a trabalhar aqui com o WebP, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou diminuir o zoom dessa imagem para que a gente possa visualizá-la por completo. Aqui ele fez uma compressão do JPEG, eu vou remover aqui só para a gente poder ver essa imagem por completo. E aqui eu vou modificar essa imagem, esse formato aqui para o WebP. Aqui ele fez a compressão da imagem, então de 1 mega ele conseguiu comprimir em 74%. Então essa imagem de 1 mega foi para 302 KB. Então é uma compressão muito grande que você consegue ter nos seus sites também, tá? Aqui você consegue diminuir inclusive a qualidade dessas imagens. A gente vai modificar ela aqui mais para frente, mas se a gente for aqui visualizar a imagem, tanto a original quanto a imagem comprimida do WebP, a gente não consegue ver muita diferença. Eu não consigo ver com muito detalhe, a não ser um pouco dessa claridade aqui que eu consigo ver, mas está praticamente imperceptível. Então a gente tem uma boa qualidade de imagem. Se você estiver utilizando, se você precisar utilizar, por exemplo, num site, uma imagem desse tamanho aqui, ó, você pode até utilizar, diminuir um pouco mais a qualidade dessa imagem, porque vai ficar imperceptível. E você tem um ganho aqui de desempenho do carregamento dessa imagem. Então se eu tiver que utilizar uma imagem pequena, eu posso comprimir ela ao máximo, diminuir a qualidade aparente e vai ficar imperceptível para o nosso visitante. Então a gente está ganhando em desempenho aqui. Vamos fazer mais um teste de compressão? Eu vou sair aqui, vou adicionar mais uma imagem, adicionar essa imagem aqui. Vou alterar para WebP. E aqui a gente consegue ver que a gente conseguiu diminuir em 39% dessa imagem e praticamente zero de diferença com a imagem original. Então esse aqui é o poder desse novo formato de imagem. Agora você pode se perguntar se navegadores que não têm suporte ao WebP, como é que ele vai proceder quando ele encontra uma imagem como essa? Bom, se não tiver programado para que tenha uma alternativa de imagem, certamente o seu usuário ele não vai conseguir visualizar a imagem. Mas a gente está tratando aqui de navegadores que não possuem suporte ao WebP, que é uma raridade. Como nós vimos, menos de 5% não suportam esse formato, tá? Mas aqui a gente tem alternativa. Então, dentro do próprio HTML, tem aqui um formato onde você consegue indicar para o teu navegador qual é o formato WebP e a alternativa dele. Então você pode colocar dentro do HTML qual é a alternativa em PNG ou JPEG ou outro formato que seja aceito pelo navegador. Então esse aqui é uma informação importante
a nível de código, tá? Mas você que trabalha com WordPress, você não precisa se atentar a esses detalhes, tá? Só estou mostrando para você como é que funciona a nível de código. Então, o próprio HTML oferece suporte para alternativa caso o navegador não dê suporte ao WebP. E como eu falei, em relação à velocidade do site, é muito importante que você utilize o WebP em seus projetos, tá? Aqui eu estou utilizando o Google Page Insights. Eu já falei sobre o Google Page Insights aqui algumas vezes. O vídeo mais recente está aqui nos cards do canal, então você pode visualizar. Lá eu estou mostrando ferramentas de como você pode medir a velocidade do seu site. E aqui eu estou utilizando o nosso próprio site como exemplo, tá? Então aqui eu tenho uma avaliação reprovada, como eu falei no vídeo anterior, que foi de uma semana atrás. Por quê? Porque uma das URLs do meu site estava apresentando falha. Então eu resolvi e mandei novamente para o Google Search Console. Então daqui a uns 30 dias o Google vai terminar a validação e vai deixar como aprovado, como você pode visualizar aqui. Tanto que a gente tem 99 de pontuação aqui dentro do próprio Page Insights para computador. O que eu quero te mostrar aqui? Essa auditoria que o próprio Page Insights nos fala. Codifica as imagens com eficiência e disponibilize imagens em formato de última geração. Esse formato de web, esse formato de imagem em formato de última geração, ele fala principalmente do próprio formato que o Google criou, que é o WebP. Então, para você conseguir uma pontuação máxima, além de você seguir todas essas auditorias, você precisa se atentar à qualidade das suas imagens e à compressão delas. E uma boa forma é utilizando o WebP. Então, feito isso, com esse conhecimento em mente, vamos agora ao nosso WordPress. Eu estou aqui no nosso site de exemplo, a gente vai fazer um teste com ele. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma página e vou adicionar algumas imagens. Vou adicionar 2 imagens aqui para a gente poder fazer o teste na prática, tá? Teste de WebP. Logo abaixo eu vou adicionar uma imagem. Vou adicionar essa imagem. Não, vou adicionar essa aqui primeiro. E logo abaixo eu vou adicionar mais uma imagem. Essa daqui. Perfeito, vamos lá. Eu vou agendar e publicar essa publicação. E vamos visualizar essa imagem aqui. Agora a gente volta aqui para o nosso WordPress. Nós vamos utilizar um plugin chamado WebP Express. Eu vou clicar aqui em instalar agora. Muito bem, agora a gente vai ativar esse plugin. Vamos em configuração, logo em seguida WebP Express. Aqui nós vamos manter as configurações, inclusive as alterações do htaccess. A única alteração que a gente vai fazer aqui é esse alter HTML. O que isso significa? Ele faz exatamente essa alternativa dentro do HTML. Se o navegador ele não tiver suporte a esse formato de imagem, ele vai criar uma alternativa e deixar um formato original da imagem que você adicionou, um formato PNG ou JPEG. Então, para que você tenha essa funcionalidade, basta que você selecione essa opção e aqui ele vai criar dinamicamente a alternativa dentro do teu código no front-end para que seu visitante consiga visualizar a imagem sem necessidade de ter um navegador com suporte ao WebP. Então, tudo que a gente precisa fazer aqui é salvar alterações. Aqui ele fez as alterações no htaccess. E logo em seguida eu vou clicar aqui em Bulk Convert, que ele vai converter todas as imagens do nosso site para o novo formato. Clicar em Start Conversion. E aqui ele vai fazer as conversões. Aqui do lado a gente consegue ver a porcentagem de compressão que ele conseguiu em cada uma dessas imagens. Então,
Aqui a gente tem um enorme ganho de desempenho no nosso site. Nosso site vai acabar sendo carregado mais rápido e também a gente tem uma menor necessidade de armazenamento para essas imagens, já que a gente está comprimindo elas ao máximo. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Aproveita, deixa nos comentários o que você achou desse formato WebP e também aproveita para se inscrever no canal para você sempre receber novos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e te encontro então no nosso próximo vídeo. Até lá!